Olá, boa noite. Eu sou Johnny Rios e esse é o canal Senso de Justiça. Essa é a história de um jovem especial que se apaixona por uma prostituta. Ouça a história, feche os olhos, procure se tranquilizar. Uma boa noite. Atenção! Essa é uma história adaptada, inicialmente contada pelo mestre do rádio, o nosso saudoso Gil Gomes. Adaptação: Ismael Ribeiro. Essa é a história de Luizinho, o bobo. Na década de 60, na região central de São Paulo, havia ali um lugarejo, um pouco mais afastado, onde haviam duas ruas daquelas casas de mulheres. Naquele tempo, as coisas eram um pouco diferentes. Essas casas, tidas vulgarmente como ZBM, ficavam em ruas mais afastadas. Hoje em dia é tudo esparramado, inclusive em plena luz do dia na região central, a gente vê coisas acontecendo. Mas naquela época, as coisas eram um pouco mais discretas, vulgarmente conhecidas como Zona de Baixo Meretrício, que haviam pequenas separações de casas que habitavam as tidas mulheres de vida fácil. Que de fácil dizem que não tem nada, Dona Noemi, que era a proprietária de duas dessas casas, que eram basicamente divididas em dois grupos de mulheres. As moças mais novinhas, elas ficavam na casa que beiravam a rua. Mais lá pro fundo havia uma outra casa, onde ficavam as mulheres mais velhas entre aspas, que beiravam ali pelos seus 30 anos. Vejam só, naquela época, nessa vida, uma moça de 30 anos já não é mais uma jovem requerida. Era um problema, então, portanto, o sistema era esse. Na casa da frente ficavam as moças mais jovens, que variava de preço mais caro, digamos. Lá para trás ficavam as moças mais velhas, Elas passavam dessa hierarquia rebaixada. Infelizmente, não sei como funciona hoje a coisa, mas nesses tempos aí, eram assim. Madame Noemi, a Dona Noemi, que era a proprietária, ela tinha um agregado, uma espécie de faz-tudo, um menino. Na verdade, era quase um senhor de idade, na idade biológica, porém, um menino na idade mental. Sim, ele era especial. Infelizmente, naquela época, nós não tínhamos esses termos e tratamentos que temos hoje. Porém, as pessoas que nasciam com uma deficiência, um atraso mental, eram tidas assim com um apelido pejorativo de João Bobo. Era bobo, Naquele tempo as coisas funcionavam de outra forma, Esse rapaz, que era um agregado da Dona Noemi, ele era uma espécie de faz-tudo. Cuidava ali de pequenas manutenções, trocava uma torneira, trocava uma lâmpada, cuidava ali das correspondências, enfim. Muita gente até pensava que ele fosse filho da Dona Noemi. Mas ela sempre contava uma história estranhíssima, que ele era adotivo, filho de uma das mulheres que já não se encontrava mais ali por entre elas. Ela sempre contava uma história estranha que variava de acordo com o humor e com o dia. Mas enfim, o nome dele era Luizinho, Luiz, também tido como o João Bobo ali entre elas. O Luizinho, como já foi dito, ele tinha ali um pequeno atraso psicológico, um pequeno atraso mental, Mas não era uma pessoa violenta, ele era até agradável, ele era muito simpático, ria à toa. Ele era, na verdade, como uma criança, um mascote ali entre as meninas. O Luizinho, João Bobo, o agregado da Madame Noemi, Madame Noemi era dona das duas casas de mulheres
ali no antigo centro de São Paulo. O caso é que na primeira casa, ali na casa das mais moças, as moças mais jovens, ali residia uma moça especial. Uma moça que era muito especial, não para casa, não para Madame Noemi, mas para o Luizinho. Ele sim tinha a Cláudia, a Claudinha. A Claudinha era muito especial para ele, né? Obviamente que o nome da Claudinha era outro, né? Era qualquer coisa impronunciável, mas nessa área é muito comum se ter o nome de guerra. Cláudia, assim como todas as outras, tinha uma história de vida extremamente absurda, que ela sempre mudava um item ou outro de acordo com o humor, né? De acordo com o dia que ela contava a história. E era aquela coisa: eu saí de casa porque meu pai me batia muito, minha mãe bebia muito, eu tinha um irmão viciado, eu fugi, enfim, né? Mas nada disso importava para o Luizinho. Ele era desgraçadamente apaixonado pela Claudinha. Ficava vermelho, vermelho, vermelho. Fazia de tudo o que ela queria, ele fazia todos os gostos dela, até o pouco dinheiro que ele ganhava da dona Noemi, que já não era quase nada. Ele comprava um presente, um chocolate, ela mandava ele comprar um refrigerante longe, algo que não vendia por ali. Ele pegava uma bicicleta e saía debaixo de chuva às vezes, né, para atender algum gosto da Claudinha, a tão amada Claudinha. E ela de vez em quando fazia ali algum agrado nele, dava um beijo no pescoço dele, dava um abraço nele. Era uma coisa pouca, né? Era pouca coisa, mas para ele era uma coisa grandiosa. Ele sonhava com a Claudinha toda noite, comprava rosas, presentes para a Claudinha. E assim foi ao longo do tempo, ao longo dos anos. E as meninas se aproveitavam, as meninas gostavam. Olha, viu, Luizinho? Olha, Luizinho, a Claudinha falou que vai te dar um beijo. Ela falou que gosta de você. Olha, a Claudinha falou que quer que você faça massagem nela hoje. Olha, vai se dar bem hoje. Ele, para com isso, é sério? Eu vou. Então eu vou. Ele era desse jeito. Ele era jovem psicologicamente, né, mas já era quase um senhor de idade, biologicamente, né? Mas o atraso psicológico que ele tinha, ele era uma criança, tá? O Luizinho, ele era uma criança. E assim o tempo foi passando. Claudinha, com apenas 19 anos, fez 20, 22, 23, 25, 30 anos. Madame Noemi, seguindo o protocolo, passou a Claudinha para a segunda casa, sim, aquela casa das mulheres mais velhas. Mas para o Luizinho não havia diferença nenhuma. Para ele, Claudinha era sempre Claudinha, uma flor. Ele trazia sempre uma flor. Luizinho cultivava um jardim no fundo da segunda casa. Haviam poucas rosas, poucas flores. As poucas que nasciam, ele arrancava e entregava para Claudinha. Ele frequentemente flagrava Claudinha chorando em algum quarto, no banheiro. Ele perguntava, mas nem sempre ela conseguia ser simpática com ele. Mas na maioria das vezes ela desabafava com ele. Ela chorava no ombro do Luizinho e dizia: "Isso não é vida, Luizinho. Isso não é vida. Eu não deveria mais estar aqui. Eu queria já estar morta." E aí ele vinha, tremendo, né? Ele vinha: Não, mas eu amo você. Um dia você vai casar comigo. Nós vai casar e morar num lugar bem bonito para sempre."
Vamos fugir, Claudinha, vamos fugir, vamos fugir. Ó, eu trouxe uma flor pra você, eu trouxe uma flor pra você. Você não pode morrer, você não pode morrer. Eu vou trazer uma flor que é pra você viver. E a Claudinha, se sentindo culpada por iludir aquele pobre, aquele inocente por tantos anos, respondeu nesse dia: Tá bom, Luizinho. Vamos combinar assim. Sempre que você me trouxer uma flor, eu paro de chorar. E eu prometo que eu vou viver. Tá bom assim? Poucos meses foram se passando. A devoção de Luizinho, o bobo, permanecia intacta. A vida de Luizinho se resumia no sorriso de Claudinha. Flores. Se não era todo dia, era por semana. Ele roubava a flor de outras casas pela rua, trazia para ela. Até que de uma gripe, uma infecção, uma virose, sei lá o que, Claudinha ficou doente. Alguns dizem que foi tuberculose, anemia, pneumonia, não importa. Claudinha ficou uma semana hospitalizada e morreu. No cemitério, Luizinho permaneceu ao lado do caixão intacto. Não derramou nenhuma lágrima. Não quis sair do cemitério. Tiveram que o tirar à força. Ele ficou no portão, do lado de fora a noite toda. No dia seguinte voltou. Voltou, trazendo uma flor. No dia seguinte, também. E no dia seguinte, e no dia seguinte. Ele roubava flores de outros túmulos, de outros jardins. Todo santo dia, todas as semanas, durante 5 anos. Luizinho ia ao cemitério com uma flor. Se sentava ao lado da lápide de Claudinha e ali permanecia até ser expulso. O pessoal do cemitério, os funcionários ficaram amigos dele. Era normal aquela figura ali aparecer todos os dias por ali. E ele falava, ele repetia e repetia. A Claudinha falou que toda vez que eu trago uma flor para ela, ela não chora mais e vai viver. Ela combinou comigo, ela combinou que eu trago uma flor e ela não chora mais e vai viver. Hoje não deu certo, mas amanhã eu volto. Hoje não deu certo, mas amanhã eu volto, amanhã eu volto. Todo dia eu volto, até dar certo. E durante 5 anos foi assim. Numa tarde, Luizinho saiu para o cemitério, levando uma flor. O cemitério já fechando, um funcionário viu Luizinho ali deitado ao lado da lápide. E aí ele pensou, o danado dormiu, deve estar dormindo. O danado pegou no sono. Luizinho morto, deitado, encolhido, com um sorriso infantil no rosto, segurando uma rosa. Luizinho, assim como todo dia, durante 5 anos, passava por algum lugar, pegava uma flor, levava para o túmulo de Claudinha, se sentava ali e esperava Claudinha viver. E até hoje eu não sei exatamente do que morreu Luizinho. Alguns dizem que foi tuberculose, virose, não importa. E eu prefiro dizer que foi o coração. Luizinho está hoje enterrado. Ele foi enterrado ao lado do túmulo de Claudinha. Foi escrito em sua lápide: Luizinho, o bobo. Boa noite.
Não perca! Senso de Justiça.